Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou aqui hoje com a professora doutora Tatiana Badaró para a gente dar sequência à nossa jornada das seitas. Faltam duas aulas. Depois do encontro de hoje, amanhã estarei aqui com o André Rizzi para ele falar sobre vários mecanismos de manipulação envolvidos em grupos sectários. Hoje a Tati vai nos contar a sua trajetória em uma seita, como ela acabou entrando nesse grupo, as coisas que aconteceram lá dentro, como ela saiu desse grupo altamente controlador e como a sua vida tá hoje em dia. Antes de começar, Tati, eu queria só agradecer a todos que estão chegando por aqui. Obrigado, gente, nesse sabadão pela manhã. Vocês aqui com a gente, pessoas que querem desenvolver mais seu pensamento crítico, entender sobre seitas, que bacana. A jornada está sendo muito massa e obrigado a todos pelos feedbacks que estão chegando aqui no YouTube e nos nossos grupos também. Convido vocês a se inscreverem no canal, quem não está inscrito, deixa o joinha, compartilha esta live com quem você acha que deveria entrar em contato com esse conteúdo e fica ligado porque daqui a uma semana, no próximo sábado, a gente já começa o nosso curso Psicologia das Seitas, que vai contar com 8 aulas com professores com uma bagagem incrível, incluindo a própria Tatiana Badaró, que vai dar uma aula sobre coaches. Será que eles estão se tornando os novos gurus? Será que esse círculo dos coaches, do desenvolvimento pessoal, podem ser caracterizados como grupos sectários também? Vai ser um pouquinho por aí a aula da Tati, que eu estou muito empolgado, inclusive. Tatiana, obrigado então por ter aceitado participar da Jornada das Seitas, do nosso curso Psicologia das Seitas. Eu te acompanho há uns anos, você me acompanha também, a gente faz essa troca legal, né? Eu acho que nosso trabalho se complementa. Sou um admirador, você é uma mulher de muita coragem, faz um trabalho bonito e importante, então estou feliz de você estar por aqui e gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço o convite. É bem importante a gente abordar esse assunto o máximo possível, né? O Brasil já tem um atraso imenso com relação a outros países. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente no curso. Hoje não vai dar muito tempo, mas a gente tem um atraso imenso, assim, pelo menos 60 anos de atraso a gente tem com relação a Canadá, Austrália. Então a gente precisa fazer isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Eu vou começar me apresentando, acho que eu vou fazer o caminho inverso, eu vou começar de cima para baixo, vai fazer sentido. Eu Maravilha. sou pós-doutora em educação na UFBA, com cotutoria em sociologia criminal na Universidade de Alberta, no Canadá. Fui supervisor, o meu supervisor, né, fui supervisanda, fui supervisionada pelo professor Stephen Kent, que é um sociólogo criminal que trabalha com o assunto da influência indevida, que é o termo técnico para esse abuso que vem de uma liderança de base dogmática e hierárquica, as lideranças religiosas, mas também coachings, terapeutas, médicos, inclusive, podem se encaixar nesse perfil. O Stephen, ele é conhecido há muito tempo, já tem um trabalho de 60 anos no assunto, né? Ele inclusive hoje é professor emérito. Eu peguei a última leva de supervisão de Stephen, então eu sou uma sortuda, né? Eu tive a grande sorte e a felicidade de Stephen me supervisionar nesse processo. Eu sou doutora em educação também pela UFBA, mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, e aí é que a gente chega num ponto, Daniel, assim, eu não escolhi o início da minha formação, né, assim, justamente por conta da seita, o líder da seita, ele me obrigou a fazer pedagogia e esse mestrado, que era coordenado pela principal liderança abaixo dele, que Olha era uma só. forma, a grande maioria das pessoas da seita que chegavam até o mestrado, né, que tinham esse percurso acadêmico, ele exigia que fizesse esse mestrado e que as suas dissertações tivessem relação com a própria seita. Então, a gente usava o meio acadêmico para difundir as ideias, tanto que hoje, já adiantando um pouquinho, assim, só para fazer um preâmbulo, hoje a gente tem alguns processos abertos contra esse líder, né, da seita, e nesse meio a gente foi buscar dissertações para utilizar como prova, e elas não existem mais. A instituição não tinha mais, porque quando essa coordenadora ela foi demitida, as dissertações sumiram. Então, assim, a gente não Olha. tem como afirmar.
que ela fez algo, mas assim, não existem mais essas dissertações, a gente não consegue mais acessar para demonstrar que havia essa correlação entre as pessoas que faziam mestrado nesse lugar é, sob coordenação dela, né, e que tinham relação com a seita, e os temas, demonstrando que há uma ideia de doutrinação, uma ideia, inclusive, maniqueísta, né, de salvar o mundo e de levar essa informação. Então, o meu percurso acadêmico, da graduação até o mestrado, ele não foi escolhido por mim, Olha mas eu isso. sempre estudei pelo lado e escondido, inclusive, eu era proibida pelo líder de estudar outras coisas e tal, e eu estudava muito Uhum. escondido, e isso foi essencial. Então, assim, como a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de segurança, né, para você conseguir romper com a seita, o que era mal visto na seita, que era o fato de eu estudar, e isso sempre foi muito atacado, dizendo que eu tinha uma vaidade intelectual, e que eu era muito rebelde, que eu tinha que me submeter mais. Essa minha rebeldia, né, de me manter estudando, foi o que é, me possibilitou entender que os meus incômodos, eles não eram infundados. Então, basicamente, é Legal. isso aí. Meu percurso, meu currículo, né? É mais ou menos esse aí. Como o conhecimento liberta, né, Tati? Como eles tentam controlar, Completamente. inclusive, esse acesso a ideias diferentes que possam Sim, fazer os membros desse grupo questionarem. A gente vê isso em várias igrejas, inclusive. Mas hoje não é o tema, as igrejas. sim. Amanhã talvez eu converse um pouquinho mais sobre isso com o André. Mas, Tati, conta pra gente, que tipo de grupo era esse do qual você fez parte? Era um grupo religioso, espiritualista, filosófico? Como é que você classificaria? O que que era a proposta desse grupo? Pronto. Esse grupo, ele se auto-intitulava filosófico, certo? Mas a gente entende hoje, e aí se a gente for olhar processos, né, fora do Brasil, na Inglaterra, outros países, as pessoas chamam muito das religiões New Age, aquelas que Sim, elas não se enquadram muito bem no perfil mais tradicional, e que essa organização tem um livro, aproveitar para indicar, tem um livro fantástico. Ele não tem, infelizmente, a gente não tem nem quase nenhum em português. Eu acho que não tem nenhum técnico. Tem alguns, assim, como Seitas, da Paula Picarelli, que conta a história dela, mas técnico a gente não tem. E esse livro é From Slogans to Mantras, que conta justamente essa fase ali de guerra do Vietnã, e quando a guerra do Vietnã ela termina, e as pessoas que estavam ali no slogan contra a guerra, elas acabam aderindo a seitas como uma continuidade do pertencimento, porque a gente tem essa sensação de vazio. Você pertencia a algo e agora não pertence mais. Mas por que que eu estou falando isso? Porque isso também é um mecanismo de tentar burlar. Peraí, que ficou tudo. Não sei se minha câmera. Você tô está te me vendo vendo? aqui. Tô te Tá? vendo, tá tranquilo para Bom, mim. Uhum. minha tela ficou. Mas eu estou vendo que a Saiu. câmera está ali. Saiu, eu Tá. acho que o computador ia entrar em espera. Mas então, por que que eu Ah, estou falando isso? Porque isso é um mecanismo também que os líderes, né, assim, que são manipuladores, abusivos, que são criminosos, eles utilizam para burlar o sistema jurídico, né, assim. Então, eles não se identificam como religião, mas tem toda a estrutura extremamente dogmática de uma religião. Então, certo. o grupo que eu participei, que se dizia filosófico, ele tinha um líder absoluto, que era inquestionável e inquestionado, né? Assim, ainda que se dissesse que não, tudo bem você perguntar, é importante você perguntar, mas quando você fazia isso, você era retaliado, você era intimidado, tanto pelos pares quanto ele questionava se você não confiava nele. Muitas vezes dizia que se você estava perguntando é porque você não tem condição ainda de entender, e aí com esse argumento ele se evadia de ter que responder algo que era desconfortável para ele. Então você tem uma estrutura com rituais, você tem uma estrutura com códigos de vestimenta, você tem toda uma estrutura sectária extrema, né, assim, de alienação de todas as suas redes de apoio anteriores. Então era de fato
uma seita, ainda que eles não se divulgassem como religião, mas tem inclusive dia santo. Como é que não é religiosidade e tem dia santo? E olha Hum. só, um dos dias santos é o dia do nascimento do líder, que hoje diz, judicialmente, na defesa dele jurídica, ele diz que nunca se anunciou como alguém superior. Mas então por que que o dia do aniversário dele é um dia santo, que está nos livros dele, inclusive nos livros de seguidores, dessa seguidora dele, que era coordenadora do mestrado, ela também anuncia ele em um dos livros que ela trata dos grandes mestres da humanidade, ela chama assim, ela bota Jesus, Buda e ele ao lado deles, né, dizendo como dias santos. Então esse grupo ele era um grupo que é difícil da gente definir, porque era uma grande mistura, era uma grande coxa de retalhos, que é Mas é tinha. o O clássico pessoal das tá até. seitas, né? Aham, o pessoal tá perguntando aqui, inclusive trazendo exemplos e tal. Ah, foi Antes. na Nova Acrópole que você participou, teve umas três, quatro pessoas Não, foi perguntando. imutabilismo, deixa eu falar o nome. Foi Ah, imutabilismo aqui na Bahia, aqui em Salvador. O nome era imutabilismo. E tinha o imutabilismo. slogan do imutabilismo era o marco da nova humanidade. Hum, Só que esse tá. slogan você só ia ver depois. Você não via Pois é, logo de eles têm esse cara para esquema você. de ir apresentando aos poucos as ideias, porque muitas dessas Sim, escolas iniciáticas, que às vezes se colocam como filosóficas, tem uma coisa assim também, né? Tem um conhecimento de base, você vai imergindo, é, imergindo e vai entrando em contato com umas coisas meio estranhas mais lá na frente. Tem isso sim, mas também. não, totalmente, totalmente. E assim, hoje eu percebo que isso vem do mesmo lugar do ciclo de violência, pensar na violência doméstica, né? Se você conhece uma pessoa e ela te dá um murro, você vai embora. Mas quando é aos poucos, você não, nem percebe a escalada da violência. Comigo foi a mesma coisa. Então, assim, o meu primeiro contato, inclusive eu reagi muito, eu era muito nova. Eu cheguei lá através do pai de minha filha, na época, meu namorado. O meu primeiro contato eu tinha 15 anos. E eu não gostei. Eu não gostei, eu fazia piada, 15 anos, né, Daniel? A gente, Sim. o argumento é outro. Então, assim, eu fazia piada. Eu cheguei, inclusive, eu me lembro de um episódio em que eu estava no telefone com o meu então namorado e o líder da seita estava lá, junto com ele, num local. E aí ele falou alguma coisa, eu ouvi, e aí eu comecei a bater boca com ele através, no telefone, nunca tinha conhecido ele. Eu com 15 anos. Eu reagindo, dizendo que sim, porque ele falando de minha roupa e tal, e eu reagindo, falando assim, ah, cara, esse cara quer falar de quê? Nem sabe quem eu sou para estar falando, e enfim, manda ele ir para maçonaria. Eu, argumento de 15 anos, tá? Certo, manda ele, porque ele era maçom, ele chegou depois a ser grão-mestre, que é o cargo máximo no estado, né? Ele chegou a ser grão-mestre. Ou seja, eu resisti no início. E isso é que demonstra muito claramente como é o jogo deles, né? E qual é o gozo, né? Assim, o interesse, quanto mais... As pessoas acham que esses líderes de seita, eles querem as pessoas extremamente vulneráveis, isso é uma ilusão, porque o gozo está no poder. Então, qual é a graça de você manipular uma pessoa que já chega vulnerável? Bom é manipular Daniel, que estuda o assunto e todo mundo acha que ele jamais seria enganado. Então, quanto mais você resiste, mais você se torna atraente. E foi isso que aconteceu comigo. Com 16 anos eu engravidei e aí ele viu a oportunidade dele. Como a família direta, né, do meu ex-marido, fazia parte dessa seita já há muitos anos, ele inclusive cresceu na seita. Então, eu costumo falar que sofrimento não tem hierarquia. Mas se muitas pessoas me perguntam, ai, mas e ele não te protegeu quando aconteceu os abusos sexuais e tal? Primeiro que ele não sabia. Segundo que ele não tinha condição de saber. Porque se eu estava com minha visão prejudicada, imagina ele, que estava lá desde muito mais novo. Mas enfim, eu engravidei, ele sendo submisso ao líder, o líder falou que ele só iria assumir a criança caso eu fizesse parte da seita. Eu tinha 16 anos. Com 16 anos, você sabe que a gente tem um antagonismo com os pais. Eu acho que é, inclusive, importante para o amadurecimento. Não é uma simples rebeldia vazia, as pessoas às vezes colocam dessa forma. Faz parte do amadurecimento nosso, a gente começar a romper esse cordão umbilical e entender o que é o apoio, o que é a autonomia. Enfim, eu estava com 16 anos,
Então eu achava que não podia contar com minha mãe. Quando ele faz essa ameaça, eu aceitei. Porque eu aceitei qualquer coisa, até porque nesse momento, Daniel, das minhas amigas, só uma ficou de fato perto, que inclusive foi a primeira que ele rechaçou. Ele, o líder, né? Assim, a minha amiga tinha a mesma idade que eu, 16 anos. E ele falava dela como se ela fosse o mal radical, sabe? O próprio mal. Ele rompeu, ele me obrigou a mudar número de celular, e-mail, tudo, para que ninguém do meu convívio tivesse acesso a mim, inclusive essa amiga minha. E assim, por que que eu tô falando dela? Que era uma menina adolescente, da mesma idade que eu, mas que, por que que foi tão importante para ele romper, que eu rompesse com ela? Porque ela dizia, isso não tem nada a ver com você. Você não tá vendo que ele tá te usando? Não tá vendo que isso não faz sentido? Porque ela era uma pessoa que já me conhecia antes. Mas aí eu cedi, né? E a partir do momento que eu cedi, rompi com toda a minha vida, aí ele passa a ter um controle sobre a minha vida. E o que é que ele diz? Ele começa a usar a minha gravidez para comprovar, né, para me convencer de que ele estava certo. Tá vendo que você precisa de mim? Tá vendo que você precisa se educar? Tá vendo que você precisa se espiritualizar, que você é promíscua? Né? Porque tudo era isso. O fato de eu gostar de estudar era porque eu sou promíscua. Tudo era isso. Então, assim, basicamente eu era puta porque eu Nossa. estudo, entendeu? Hum. Levava muito Então, para esse assim, lado sexual, os argumentos e. sim, sim. É uma estrutura extremamente machista, né? Assim, como é muitas das seitas, inclusive as seitas que as pessoas acham que são super livres, Osho, né? O amor livre, é uma organização machista. Existem Uhum. relatos, tem um relatório do FBI, quem quiser buscar, bota lá FBI Vaults, um site que tem, que são os cofres do FBI, né? FBI Vaults, e procura Rajneesh, o nome mesmo de Osho. É só você buscar na internet o nome. Tem lá, são centenas de páginas, mas tem tudo lá, inclusive estupros coletivos que aconteceram lá, dentro da comunidade, né? Então, essa Uhum. estrutura, você utilizar do tabu sexual para controlar, principalmente no meu caso, que engravidei com 16 anos, é muito afetivo, porque ele tem uma coisa muito concreta, uma coisa, né, no sentido da minha filha, era uma concretude da minha baixa espiritualização, do meu baixo nível de evolução, do quanto eu era uma pessoa ruim, precisava melhorar, porque senão eu não teria sido mãe adolescente. A partir daí que ele vai controlando. Eu ainda no início, muito reagente, né? Reagindo, muito. Quanto mais eu reagia, mais ele retaliava e ele passou a retaliar nas outras pessoas, no pai da minha filha, na mãe dele, no meu cunhado, porque ele percebeu que retaliar em mim não estava surtindo efeito. Eu continuava reagindo e dizendo não vou fazer, não, não vou fazer isso, não vou vestir isso, não vou deixar de ir para tal lugar. E aí ele começou a retaliar nas outras pessoas, aquele clássico, né? Tratamento do silêncio. Eu parava de falar com as pessoas e dizia que era por conta da minha presença ali. Ou seja, eu tinha que me submeter para que essa família voltasse a ter o privilégio de ter contato com ele. Então eu comecei a ceder porque eu estava vendo o sofrimento dos outros e eu me sentia responsável por esse sofrimento. Eu comecei a Sim. ceder. E E aí você, ele, e ele te diga. obrigava porque uma das características de grupos altamente sectários, conforme o que eu conversei com o Leonardo Martins, com o próprio Kenji recentemente, Tati, é esse isolamento do mundo exterior, de outros Uhum, grupos. A impressão que você me passou é que ele te queria no cercadinho dele, sob controle, fazendo o que ele te mandasse, que você fosse extremamente exatamente. submissa. Era isso, então. Com certeza, exatamente. Mas isso é. A gente brinca, hoje eu trabalho com isso, a gente vai conversar mais sobre isso, e a minha equipe, a gente brinca que com certeza existe um manual aí. Agora tem uma série na Netflix que é muito bom, né? Muito boa, como se tornar um guru, acho que é um guru, Ah, como se tornar um líder de seita. um líder de Eu seita, assisti isso. essa série. E a gente fica brincando que com certeza existe esse manual, porque não importa de onde as pessoas procurem a gente, de qual base, o, o,
o modus operandi, né? Assim, a estratégia é exatamente igual. E essa que você fala, eu passei por isso, ela é essencial, porque imagina só, eu tô na seita. Por mais que eu tenha 17 anos, né? Minha filha nasceu com 17 anos, ele tá ali tentando me controlar e eu tô conversando com você. Você vai me dizer, Tati, olha, isso aqui, você vai me dar referência, você vai me mostrar, você vai me mostrar outros casos, você vai falar, pô, mas isso, você não era assim, porque você realmente acredita nisso? Você vai provocar uma reflexão. Então ele cortou meu contato, inclusive com minha família. Ele dizia, que minha mãe era uma influência ruim, por exemplo, e que a culpa do meu sofrimento era de minha mãe, e que eu, inclusive, tinha nascido para apanhar de marido. E que ele é que estava fazendo um acordo com a espiritualidade para que eu não precisasse passar por isso. E aí o que é que ele dizia? Que eu tinha que ter o mínimo contato possível com minha própria família, porque eles eram ruins para mim, porque eles tinham uma vibração ruim, porque eles não eram pessoas espiritualizadas e tal. Mas isso é muito óbvio, né? Isso é muito óbvio, porque ele corta, ele rompe o seu contato com sua rede de apoio. E aí também, assim, eles tentam fazer com que você só viva aquilo. Então, final de semana sempre tinha evento do imutabilismo dentro da Fundação Ocidente, que era a estrutura central deles. Então, sempre tinha evento, então você tinha que estar lá no final de semana, isso te impedia até outro tipo de socialização. E por isso também a exigência por determinadas. Ele dizia que mulher só podia fazer ou pedagogia ou psicologia. Mas que no meu caso, como eu era tão ruim, tinha que ser pedagogia, porque eu tinha que ir para a base, que era o mais rudimentar, que era entender, eu me educar. Né? Assim, eu tinha que entender o que era educação para eu poder me educar. E aí, não era qualquer instituição. Eu passei no vestibular da UFBA na época, ele me proibiu de ir para a UFBA porque ele disse que lá eu ia me sujar, né? Que eu ia me sujar. E aí ele me Caramba. colocou numa instituição em que grande parte dos professores e a coordenação de pedagogia, que na época era curso normal superior, e até a direção da instituição eram seguidores dele. Então, tinha disciplinas no curso que eram doutrinárias. Tinha uma disciplina, por exemplo, chamada Conscienciologia, que o conteúdo da disciplina era a doutrina dele, disfarçada, obviamente, mas era a doutrina. Eu que estava lá entendia, e tanto que a gente fazia piada sobre isso internamente. Na época, eu achava o máximo falando, pô, o cara é inteligente, olha para isso, olha como ele está levando o conhecimento. E hoje a gente vê que, na verdade, é mais uma forma de manipulação e de cooptação, né? Então ele foi, Caramba. sim, restringindo o meu mundo cada vez mais. E aí você começa também a derrubar todos os mecanismos de defesa, né? Se antes eu resistia, quanto menos eu tinha contato com pessoas que não faziam parte, mais eu começava a achar que a errada era eu. Porque se todo mundo confia nele e só eu que não, eu que tenho que estar errada. Porque eu não tenho essa arrogância de achar que está todo mundo errado e só eu que estou certa. Ainda mais com as pessoas ali, ó, recorrente. Você tem uma pressão, né, e um reforço da manipulação que é ininterrupto em todos os espaços. E ele, inclusive, jogava uma pessoa contra a outra. Então, porque muita gente me questiona isso, sabe, Daniel? Assim, pô, Tati, mas o que você passou? Outras pessoas não passaram? Como é que vocês não percebem? Porque, assim, se eu e você somos parte da seita, né? Isso acontecia lá. Para não falar o nome de outra pessoa, vamos colocar você nesse lugar. Eu e você estávamos lá no imutabilismo. Comigo, que sou mulher, nesse ponto ainda não tinha começado o abuso sexual, mas já tinha outros diversos abusos, né, assim, principalmente psicológico, desse ataque à autoestima. E você também passava isso sendo homem, essa parte, né, os abusos psicológicos, ataque à autoestima, abuso patrimonial, inclusive, parte do seu salário você tendo que doar, né, para Nossa. ele, por livre e espontânea pressão, né, porque senão você não está colaborando com a obra. Mas quando ele percebia que a gente estava conversando muito, ele vinha para mim e dizia: Olha, Daniel não é confiável. Daniel fala isso, 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 isso de você. Daniel é uma pessoa ruim. Na verdade, Daniel quer te comer, mas ele é casado e você vai causar um problema. Aí virava para você e falava: Ó, Tatiana é ruim, Tatiana é uma pessoa promíscua. Ela já tá aí dizendo que você tá dando em cima dela. Ela vai acabar seu casamento. Aí você vai proteger, se proteger e eu vou me proteger. A gente para de se falar. A gente para de conversar.
fica ali no bom dia, e aí, tudo bom, Daniel? Pronto, ou seja, ele cria uma desconfiança geral em que todo mundo se diz irmão, mas ninguém confia em ninguém e ele é a única pessoa confiável. Ou seja, vai aumentando a sua vulnerabilidade, vai aumentando o nível de manipulação. E você vai se vendo sem saída. Eu comecei a acreditar que eu, de fato, era uma pessoa muito ruim. Então, que eu tinha que me submeter. E tudo que eu estava sofrendo era porque eu merecia, porque eu era muito ruim e não entendia. Que eu estava. Como é que eu não estava feliz de ter esse privilégio? Eu devia ser muito ruim. Aí você vai. Eu fui me submetendo até o ponto que eu faço. Eu cheguei a fazer duas tentativas de rompimento nesse período. Larguei a faculdade de pedagogia porque eu não gostava. Aí ele parou de falar com a família inteira até eu voltar para a faculdade. Aí eu voltei para a faculdade, aí foi pior, porque eu já fui para ele fundou uma faculdade. E aí eu já fui para a faculdade que ele fundou. Ou seja, pior ainda. Aí depois Olha eu fiz uma, isso. depois eu fiz uma segunda tentativa. Eu parei de novo, larguei de novo a faculdade, parei de ir em tudo do imutabilismo. Novamente, ele para de falar com a família. Ele diz que todo mundo vai sofrer por minha causa. É toda uma situação até que eu volto, e aí, assim, quando é essa última vez que eu voltei completamente submissa, né, assim, com essa percepção que eu te falei de eu devo ser realmente muito ruim, devo ser uma pessoa muito ruim, porque olha o sofrimento que eu causei em tantas pessoas, porque eu não reconheci que o iluminado estava me dando uma oportunidade. E aí começa o abuso sexual, ele dizendo que isso era um tratamento, né, assim, porque para limpar minha energia e porque também ele queria que eu participasse mais, que eu ajudasse mais na obra, e para eu estar mais perto dele, eu tinha que sutilizar minha energia, senão eu não ia dar conta. Ou seja, a energia dele é tão potente que você não dá conta de estar perto. E aí ele começa a dizer e falar também. Aí ele mistura um monte de coisa, Daniel, assim, porque ao mesmo tempo que você precisa sutilizar a sua energia, quando você acha estranho, não, mas é porque senão você vai desenvolver um câncer de ovário e tal, e eu preciso limpar. Ou seja, ele vai mudando o argumento e você não pode falar aquilo com ninguém, porque se trata do iluminado, se trata da pessoa que é divina ali naquele contexto. Você sabe que se você falar com alguém, e você sabe de histórias de pessoas que saíram e falaram algo, que são tidas como loucas, né? Que é tudo mentira, que nada aconteceu, que são pessoas que distorceram a coisa, que ele estava fazendo um tratamento e você é que é sujo por pensar que é uma outra coisa. Então eu fui me submetendo e Tati, se me permite fazer uma pergunta, porque eu acho que tem uma relevância até teórica para a gente, porque eu conversei com o Leonardo Martins sobre líderes religiosos, uhum, abusivos, que muitas vezes acreditam naquilo que estão pregando, por mais sim, absurdo que seja, mas sim, outros acabam mentindo para poder obter certos privilégios, inclusive sim, não só financeiro, mas também esse sexual. Na sim, sua interpretação, olhando para trás, ele acreditava no que ele estava dizendo, que era um tratamento não. espiritual por meio da Não, sexualidade, do... não, tanto ele não Não. acreditava que não é essa a defesa dele jurídica. Então, assim, Hum, isso também a gente vê nos estudos, né, teóricos. Eu hoje faço parte do comitê científico da ICSA, né, que é a Associação Internacional de Estudos sobre Cultos, que inclusive, vinculada ao Miviludes, que é um órgão interministerial da França, que também é sobre estudos de movimentos extremistas, cultos e influência indevida, né? Lá na França. Eu sou desse comitê científico e a gente discute isso. Aqueles que acreditam mesmo, em alguma medida, são até menos perigosos. Por quê? Porque a coisa é mais escancarada. Então você consegue identificar mais cedo os riscos daquele grupo. Não estou dizendo que é menos perigoso para a sociedade, porque assim, muitas seitas apocalípticas, né, que são aquelas que falam que vai vir o fim do mundo e que se armam absurdamente. A gente viu isso recentemente na situação do Quênia, que teve um suicídio induzido e que acaba sendo um homicídio, né, inclusive envolvendo crianças. Isso é uma seita apocalíptica.
Não significa, portanto, que é menos perigoso, mas assim, é mais facilmente perceptível, porque aqueles que acreditam neles, Charles Manson nunca mudou o discurso dele. Ele dizia, eu sou sim, eu tenho uma missão, e ele mantinha aquilo. Agora, olha o David Koresh, né? Assim, existe uma diferença, se você for olhar a colônia Dignidade, só para as pessoas, quem não conhece, poder pesquisar. Eles negam que há uma manipulação, eles negam que há um discurso religioso, eles negam que se dizem superiores espiritualmente. Então, normalmente aqueles que acreditam, eles não negam a nada disso. Eles vão manter, não, mas eu sou. Você quer ver um? Aqui no Brasil tinha um, eu não sei se ele já morreu ou não, que se dizia a reencarnação de Cristo, você lembra? O Henrique Cristo, ele ainda Isto. está vivo, tem lá o grupo Então, dele. É. pois é, eu nem sabia que ele ainda estava vivo. Não, não tenho visto nenhum movimento dele. Ele disse em rede nacional, em qualquer momento que você pergunte, ele vai dizer sim, eu sou a reencarnação de Cristo. Ele acredita nisso. Pergunta ao João de Deus se ele abusou sexualmente das mulheres. Ele vai dizer que não. Então, esses não acreditavam, esses são criminosos, há um dolo, né? Ou seja, há uma intencionalidade de cometer crimes, e eles manipulam e submetem as vítimas para obter vantagens, inclusive essas sexuais. Então, o caso de Jair Técio, que é o meu abusador, é desse caso. E é tão bem articulado que, como eu falei no início, as dissertações de mestrado sumiram. Então, ele sempre cuidou para que não tivesse provas. Ele sempre cuidou para que as pessoas não conversassem entre si. Isso não pode ser uma pessoa que não tem intencionalidade na violência, né? Não tem intencionalidade no cometimento de crime, porque senão não faria sentido ele ter toda essa egrégora, né? Assim, todo esse cuidado. Se ele realmente acreditasse naquilo, né? Que ele é esse iluminado, que ele é isso, ele não teria por que esconder. Não teria por que esconder o que ele fala comigo ou com você. Não teria porquê. Então, assim, Jair Técio, ele sabia muito bem o que é que ele estava fazendo, ele sabe, ele está foragido, né? Ele já foi condenado a 17 anos, ainda tem mais outra sentença para sair, mas ele está foragido. Inclusive, isso também é um outro indício de que ele sabia exatamente, porque no momento, em 2020, quando eu consigo fazer a denúncia, depois de 5 anos tentando oficializar a denúncia, ele some. Então, ele já tinha articulado essa fuga dele a partir do momento que ele viu que iria ter uma denúncia, né? Então, ele não acreditava, não. Existem, sim, aqueles que acreditam, como eu falei, né? Existem vários. O Henrique Cristo, eu acho que Esse. é um exemplo muito Exato. óbvio disso, mas Uhum. não é o caso de Aitécio, não é o caso do Ícaro Pedro de Medeiros, no Ceará, não é o caso do João de Deus. Inclusive, na verdade, eu continuo chamando de João de Deus, mas eu peço até desculpas às vítimas, porque elas sempre me pedem que chame pelo nome dele, né? João Teixeira de Freitas, e não João de Deus. Uhum. Ele não acreditava que ele era o João de Deus. Ele criou um personagem para cometer abusos diversos. O abuso sexual, ele é só a cereja do bolo. É só assim, imagina, se você, eu já tirei tudo de você. É para eu provar agora que eu te domino completamente. É o abuso sexual. O Pedro, eu não sei se é Pedro Ícaro, enfim, Medeiros, que aí chama de Ike, né? Lá do Ceará, ele só cometia abuso sexual contra homens e homens héteros. Você quer me É dizer que isso não é um mesmo? jogo de poder? Caramba, olha isso. Então, no meu Curioso. caso, é isso. Ele não acreditava, não. Era uma intencionalidade para cometer crime. Certo. E Tati, conta um pouquinho mais. No final das contas, então, você acabou retornando ainda mais submissa ao grupo, Isso, aceitando tudo aquilo em vista dessas manipulações dele, tudo. sim. Mas o que que foi o start para o seu questionamento, para você se tocar que, caramba, isso tudo que eu estou vivendo é uma loucura, né? Usar a expressão popular, assim, não é uma Sim, coisa sim. normal. É, Então, quando começaram os abusos sexuais, assim, eu passei na seita 12 anos ao todo. Desses 12 anos, 6 anos foram com abuso sexual. Quando começaram os abusos sexuais, eu sempre passava mal, muito mal depois. E ele dizia que era meu corpo fazendo a limpeza, como se fosse,
Sabe, a pessoa toma ayahuasca e vomita e diz que é limpeza? Ele dizia a mesma coisa, que era meu corpo fazendo uma limpeza, tirando as energias ruins e tal, etc. Era o argumento dele para dizer, não, você está incomodada, mas não é porque isso aqui é violência. É porque é o seu corpo se limpando, você está reagindo à energia, né? Mas o incômodo era muito grande. Eu deprimi, né? Assim, eu entrei num processo de depressão pesadíssimo, que eu nada mais fazia diferença para mim. Não é nem que não fazia sentido, não fazia diferença. Então, tanto faz o que estava acontecendo. Só que duas coisas começaram a me chamar a atenção. Eu comecei a perceber o mesmo padrão que tinha acontecido comigo, no princípio, até chegar ao abuso sexual, com outras pessoas, outras mulheres, sobretudo uma que era minha amiga, ali dentro, e aquilo começou a me incomodar. Porque eu pensava assim, sabe aquela coisa de assim, eu desisti, mas eu tenho a obrigação de proteger o outro? Era mais ou menos isso. Claro que ainda não uma coisa muito articulada, não. Era um incômodo muito grande que eu falava, cara, será? E O que é que vendo de será que fora eu faço? também, né? Olhando Isso, porque acontecer com o quando é outro. você, você tem é muito mais fácil você questionar a sua mente, até porque sua mente está sendo atacada. Você está ali há anos com as pessoas dizendo que sua mente não é confiável e tentando dar argumentos, inclusive psicólogos ali dentro também argumentando determinadas coisas. Então você começa a falar, pô, se todo mundo diz que minha mente não é confiável, quem sou eu para dizer que é? Faz até sentido que eu reaja, porque se a minha mente não é confiável, enfim, você cria uma lógica ali, um negócio de um buraco de minhoca que para sair é difícil. Mas é como você falou, quando você olha o outro, você não tem muito como questionar. E aí eu comecei na minha inação, né, assim, é engraçado falar isso, porque a gente acha que a depressão, ela desliga, inclusive, a sua capacidade cognitiva, mas não é bem assim. Você tá ali inerte, mas você tá vendo o que tá acontecendo. E ali, naquela inércia que eu tava, eu acho que justamente por eu estar num processo muito de nada faz sentido, mas tanto faz, né? Tipo assim, tanto faz como tanto fez. Eu comecei a observar diversos probleminhas, né? Assim, essa questão dessa amiga minha que eu te falei e outras coisas que eu falava, mas isso não é ético. E quando eu ia questionar era, mas a lei divina não se curva à lei material. Não é porque é ilegal para a sociedade que a gente não vai fazer. Inclusive, assim, isso eu não posso entrar em detalhe, porque senão eu posso processo. Mas assim, abusos que de fraudes mesmo, assim, né? De fraudes que vão para além de você explorar os seguidores, é explorar o Estado, de fato, assim, né? Cometer fraudes. A instituição, isso eu posso falar porque eu já falei diversas vezes, essa instituição que eu fiz a graduação, ela vivia de fraudes, ela tinha um conceito máximo no MEC, mas tudo que estava cadastrado no MEC, a grande maioria era mentira. Professores que estavam cadastrados como sendo professores nunca pisaram lá, só ia lá quando tinha visita no MEC. Tinha turmas que estavam cadastradas no MEC que nunca existiram, que não eram seguidores dele que davam documento para fazer um contrato falso e dizer que fazia faculdade. Então, assim, essas coisas começaram a se somar até que eu comecei a perceber que minha filha estava triste. E aí, na coisa de, não, mas peraí, eu preciso saber se eu tô louca, porque eu tô fazendo minha filha sofrer. Porque ele dizia que minha filha era igual a mim. Então, minha filha não podia receber, estudava na escola que era dele, e as professoras eram proibidas de elogiar minha filha. Porque dizia que minha filha tinha uma alma ruim, e que se elogiasse, ela ia virar Nossa, puta igual a mim. pesado, Tati. Não, é absurdo, assim, é absurdo. É um nível de desdobramento da violência, de alcance da violência, que é imenso. Aquela amiga que eu falei no início, ela até hoje tem traumas. E traumas que vão para além de mim. Se ela é sua amiga e ela te manda uma mensagem e você não responde, ela já fica achando que você vai abandonar ela, que você não vai mais falar com ela. E ela reconhece que é por conta do que aconteceu comigo.
Ou seja, a violência não é somente com quem está ali diretamente, mas ele atinge muitas pessoas. Então, quando eu comecei a ver isso de minha filha, que era uma criança de 8 anos na época, eu falei, não, eu tenho que entender se eu que tô louca, né? Ou se realmente esse negócio aqui não presta. E aí eu tive uma oportunidade de ter acesso ao celular dele, e eu peguei o celular dele. Quando eu peguei o celular dele, tinha um monte de mensagem para mulheres de diversas idades. Então você tinha ali, pela faixa etária que eu vi, você tinha mulheres que podiam ser uma mãe da outra. E depois eu vinha disso que a gente tem denúncia, inclusive de menores, né? Nossa, Meninas que começaram a ser abusadas por ele com 13, 14 anos. nossa. Então, mas isso na época eu não vi. Na época eu vi mulheres bem mais velhas, mulheres de minha idade, algumas mais novas, de 20 e poucos anos, é, e mensagens que pareciam Ctrl-C, Ctrl-V, exatamente a mesma mensagem para mais de uma, com conotação sexual, e eu falei, porra, eu não tô louca, esse cara tá estuprando todo mundo. E ali eu decidi que ia romper. Depois dali, aquela amiga minha que eu falei que eu desconfiei, eu cheguei a ter acesso ao celular dela também, e aí eu peguei o celular dela e vi mensagens dele para ela. Tentei ainda conversar com ela, e ele proibiu ela de falar comigo, que eu tentei dizer a ela, olha, o que você está passando não é normal, isso não é religioso, isso é abuso, isso está errado. Ele proibiu ela de falar comigo. E aí, só que eu ainda levei um ano para conseguir romper, porque naquele momento, a minha vida inteira estava ali dentro. Ele não deixava eu trabalhar fora dali. Minha filha estava vinculada. Eu ainda era casada na época, meu marido estava vinculado. E meu marido lembra que ele estava lá desde criança. Então eu tinha também uma grande intenção de, porra, como é que eu vou dizer a ele? Como é que vai ser? Então eu passei um ano tanto acumulando indícios, né? Olhando coisas e confrontando algumas pessoas, deixando aos poucos de participar, como criando coragem para falar com meu marido e coragem para romper mesmo, porque é romper com a sua realidade inteira. Você rompe com a Uhum. sua vida, você rompe com tudo que você vive, né? Assim, com tudo que você acredita, inclusive. E aí, Você não depois. morava lá, né? Eles não tinham uma Não, comunidade, não, né? Cada um na eles sua não tinham uma casa. comunidade, apesar de que Uhum. ele conduzia todo mundo a morar muito perto um do outro. E olha só que interessante, quando eu tive esse acesso ao celular dele, pouco depois eu me mudei. E aí eu me mudei para bem longe do bairro, né? Que todo mundo morava ali pertinho um do outro. Isso foi essencial, porque o fato de estar longe me dava também uma desculpa para não participar. Não, é muito longe. Não dá para eu ir, não, porque vai ficar tarde. Pô, não tenho como ir porque eu não vou conseguir voltar para o horário de fazer tal coisa. Então, estar longe também foi essencial para eu conseguir romper, para eu, inclusive, diminuir essa influência, né? Essa manipulação, essa pressão, essa violência psicológica que me mantinha ali. E aí, depois de um ano, eu chamei meu marido para conversar. Eu tive uma crise de ansiedade antes, porque eu tinha certeza que ele ia reagir. E ele não reagiu. Ele falou assim: Tati, eu já estava achando tudo muito estranho, mas eu ainda não tinha juntado as peças. Mas agora você me falando faz todo sentido. Vamos romper. Só que aí tem uma grande diferença entre nós dois. A gente ainda é super amigo, ele me apoia em tudo. E ele falou o seguinte: vamos romper, mas vamos romper quieto, né? Tipo assim, vamos romper, seguir nossa vida. Eu falei: não, vou denunciar. E aí ele Olha falou: só. beleza, mas vamos ver o que é que vai acontecer, mas tudo bem. Ele era mais, não, vamos só seguir nossa vida. Eu, não, não tem como, eu tenho que falar, porque se eu sei, eu tenho que falar. E ali, isso foi 2015. Ali eu já comecei a tentar. Eu mandei e-mail para o MEC, eu mandei e-mail para a Prefeitura de Salvador, eu fui na delegacia. Só que o que é que acontece? A gente não tem uma tipificação. E por isso é tão importante, por exemplo, o que hoje aconteceu, hoje assim, atualmente, né? Não foi hoje exatamente, mas foi esse último mês. Na Noruega, que Testemunhas de Jeová não é mais considerado religião lá.
pelo Estado É mesmo. norueguês. Por quê? Porque eles perdem os privilégios que a religião tem. Então é mais fácil de você persecutar criminalmente, juridicamente, caso seja necessário. Como o Brasil é completamente alheio, e 2015 foi antes de estourar João de Deus, João Teixeira, né, de Freitas, eu chegava na delegacia e eles simplesmente falavam: olha, sinto muito pelo que você passou, mas não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Sinto muito, mas não tenho o que fazer. E isso foi, o MEC nunca me respondeu. A Prefeitura de Salvador falou assim: não é minha competência, isso é um crime, isso é um absurdo, mas não é minha competência, procure o órgão competente. E aí eles ficaram sabendo que eu estava fazendo isso porque eu estava no quadro de professores da faculdade deles. E eu liguei e falei: tire. Aí eu vi que estava enrolando e eu sabia que estava vindo visita do MEC. Aí eu falei: se não tirar até amanhã, eu vou denunciar. Ou seja, eu comecei a confrontar muito diretamente. Isso trouxe retaliações diversas. Diversas. Eu fui muito perseguida, fui ameaçada, fui durante muito tempo. Quando chegou em 2017, minha filha passou a ser perseguida, e aí eu fugi de Salvador, fugi literalmente, fugi. Em uma semana eu organizei minha mudança. Fui para Florianópolis, passei 2 anos em Florianópolis. Aí lá de novo eu tentei denunciar. E aí nesse período estourou a história de João Teixeira de Freitas, lá de Abadiânia, né, com a questão de com o personagem João de Deus. Nessa que estourou esse personagem, começa a surgir documentários para o Brasil, que já existiam muitos fora do Brasil, mas a gente não estava tendo acesso. Olha que volta, né? Assim, só para as pessoas verem como é difícil você conseguir desconstruir essa teia. Em um desses documentários, tinha um especialista falando, que era o Rick Alan Ross. Ele é consultor do FBI e tal, uma pessoa super conhecida nos Estados Unidos com relação a seitas apocalípticas, sobretudo. Eu pesquisei o nome dele na internet, achei um e-mail, mandei um e-mail para ele, ele me respondeu quase imediatamente, e é ali que eu começo a estudar sobre o assunto, mesmo assim, estudar tecnicamente, que ele me dizer: olha, tudo isso é parte de uma estratégia, esse estupro ele só aconteceu porque tinha. Aí ele vai me conduzindo e ele disse: você não vai conseguir denunciar sem, é, sem apoio da mídia. Você não vai conseguir. Porque aí ele foi falando de experiência de outros países, ele falando inclusive dos Estados Unidos. Ele falou assim: mesmo nos Estados Unidos, que a gente tem lei, porque depois de Jim Jones, não, foi depois de Osho. Depois de Osho, com o ataque biológico, que foi uma intenção de interferir na eleição, eles colocaram as questões de seitas dentro da lei antiterrorismo, então é a Lei de Segurança Nacional. E ele estava me falando, mesmo aqui nos Estados Unidos, que entra na Lei de Segurança Nacional e aí qualquer denúncia ela precisa ser averiguada. Existem casos que a gente não consegue andar sozinho, sem mídia. Quando pega, por exemplo, a gente pode falar do Epstein agora, que não era exatamente uma seita, mas que cometeu abusos sexuais, inclusive a consideração de tráfico sexual, né? No caso Epstein. Anos, anos, anos e anos. Porque ele se achava intocável. Por quê? Porque ele estava envolvido ali com a nata do poder. Então ele me disse: ó, você vai precisar de mídia. Mas como é que eu ia chegar na mídia? A mídia quer denúncia. E a gente entra numa espiral que a gente tá correndo atrás do próprio rabo, né? A mídia fala: quero denúncia, e a denúncia só vai existir se existir mídia. Isso foi 2018, 2019, chegou 2019. O ano de 2019 todo foi um ano tranquilo lá em Florianópolis. Ninguém me perseguiu, ninguém mandou mensagem. Eu falei: acho que dá para voltar para Salvador. 2020 eu volto para Salvador. Assim que eu chego, voltam as perseguições. Mas, o que é que já está acontecendo aí? O caso de João de Deus já está sendo julgado, ele já está preso,
Já tem mais de 300 mulheres, a coisa já cresceu muito. E eu já acumulei 2 anos de estudo, que a partir do Rick, eu cheguei no Rod Double Marshall, que é da Inglaterra, que é um psicólogo, inclusive, fantástico. A especialidade dele é essa. Ele tem um curso de mestrado e doutorado lá na Inglaterra sobre persuasão coercitiva, né, que é a influência indevida, que é esse tipo de abuso. Ele é muito bom, os textos dele são fantásticos, ele traz toda a questão. Então, eu já tinha também 2 anos de estudo quando cheguei aí. Quando eu cheguei em junho de 2020, eu descubro que meu celular estava hackeado. E eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico, eu falei, eu já cheguei nos Estados Unidos, eu já fiz um monte de coisas e eu ainda não consegui denunciar. Eu fui 3 vezes na delegacia e eu ainda não consegui denunciar. Não vai dar. Para minha filha ter tranquilidade, eu preciso morrer. E eu ia planejar uma simulação de acidente para eu me suicidar e minha filha ficar em paz. Para isso, eu liguei para um amigo que é advogado, que hoje é meu advogado, e falei: Ó, o negócio é o seguinte, eu vou fazer isso. Só que você vai garantir que minha filha não vai voltar para esse lugar. Aí ele falou: Tati, calma, peraí, me dá 15 dias. Se em 15 dias a gente não conseguir uma denúncia, eu faço o que você quiser. E aí a gente não precisou de 15, foram os 5 dias, foram os 5 dias mais frenéticos da nossa vida. A gente mandou mais de 200 e-mails, e um deles foi novamente para o Rick Alan Ross, que responde e fala assim: olha esse contato aí, que é de um cineasta que faz documentários, ele fez um aqui nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro. Tenta ele aí. Nessa, esse advogado fala assim: Tati, abre seu Instagram, começa a falar sobre seita. Vamos ver se identifica outras vítimas. E aí eu tenho essa virada no início de junho. Eu abro o meu Instagram, que até então era pessoal. Meu primeiro post é assim: precisamos falar sobre seitas. Abuso religioso, alguma coisa assim. Não, é precisamos falar sobre abuso religioso. E aí eu já entro de vez com o conceito de seita e culto. Comecei a receber, você não tem noção da quantidade de pessoas. Em um mês e pouco, eu não vou saber agora exatamente, mas tem inclusive uma postagem falando dos números. Se o pessoal for buscar lá, junho de 2020 e tal, vai achar. Eu sei que foram mais de 200 denúncias, entre mulheres vítimas de GITS com abuso sexual e homens também falando das suas experiências de violência psicológica, patrimonial, de suas esposas terem sido violentadas sexualmente. Foi uma coisa surreal, assim, que eu não imaginava. Eu falei, cara, é muito maior do que eu pensava. Só que nessa de é muito maior do que eu pensava, eu acabei ganhando uma segurança para denunciar. E aí esse cineasta me indicou uma promotora de São Paulo, na época ela era promotora, falou assim, ó, liga para ela tá no caso de Abadiânia, lá do João, e ela vai te ajudar. Aí eu liguei para ela, e ela falou, não, vamos montar uma denúncia a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional do Ministério Público manda para a Bahia. E aí, assim, vê que é um acúmulo de muitas coisas, é um acúmulo de privilégios do fato de eu falar inglês, de eu ter acesso a conhecimentos que não estavam tão bem disponíveis, mas também muita sorte. Eu tive muita sorte, até porque quando chegou no Ministério Público da Bahia, cai no GEDEM, que hoje é NEVID, que é o núcleo especializado ao enfrentamento da violência doméstica e de gênero, e a promotora é fantástica. E a promotora, ela fala assim, não, mas peraí, se todo mundo chamava ele de pai, isso configura uma relação familiar. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Então, assim, eu passei 5 anos até conseguir denunciar. Só em 2020 que eu consigo, com mais 14 mulheres, eu e mais 13, na verdade. Foram 14 mulheres que denunciaram, alguns casos tinham prescrito, 5 ficaram. Desses 5, somente um já saiu sentença, tá na segunda instância, né? Foi para o Colégio de Desembargadores, mas já tem a sentença de 17 anos. O advogado de defesa entrou agora com embargo de declaração e os outros casos ainda estão esperando decisão. Mas é isso, assim, eu acho que não tem um ponto, sabe, Daniel, assim, dizer assim, onde é que você vira a chave? Não é ali, é um processo de virar a chave, é você pegar a chave, você não sabe onde é que aquela chave encaixa,
até você entender como é que vai. E o pós também é muito importante. Muitas pessoas rompem e acabam voltando, como eu fiz 2 vezes. Então, o acesso é tipo quebrar o braço, sabe? Eu não sei se você já quebrou o braço. Se você quebrou, provavelmente. Eu também nunca quebrei nada, assim, mas já me lasquei toda, tenho um monte de cicatriz, mas quebrar nunca quebrei. Mas assim, quando a pessoa quebra o braço e ela busca atendimento médico, aquilo vai ter um tratamento específico, científico, né? Pelo menos a gente espera que seja com base científica, bem orientado, bem conduzido. Aquilo vai cicatrizar. Ainda fica uma marca, mas é uma marca com menos impacto na vida. Se você quebra o braço e você não vai para o hospital, muitas coisas podem acontecer e todas elas são muito mais graves. Então, assim, ou não vai, pode chegar a gangrenar e, sei lá, a pessoa morrer de uma infecção por causa daquilo, ou ficar com uma sequela mais aparente, um desalinhamento do osso, uma dor crônica, qualquer coisa desse tipo. É a mesma coisa o rompimento com a seita. Se você não tem um apoio ali que é especializado, técnico, preparado, você ou vai cair em outra seita, como tem um monte de gente se vendendo como especialista e que acaba se tornando um guru. Então você sai de um guru para outro. Tem um monte de gente que se aproveita da vulnerabilidade, né, para dizer, não, eu vou te ensinar a viver. Se a pessoa te promete alguma coisa desse tipo, você já fuja. Como diz uma Grandes amiga minha, fuja para promessas, as. né? Tem uma amiga minha que fala, fuja para as montanhas, tipo, corre. Então, esse pós-rompimento, ele também é muito importante para que você mantenha o distanciamento. Senão você volta como eu voltei 2 vezes. Porque eu rompi, não confiei em ninguém para conversar sobre o que estava acontecendo, tentei segurar sozinha, não segurei. E aí voltei. Eu E só consegui romper de desde, fato quando eu busquei ajuda, né? sim, e desde que foram feitas as denúncias, ele recebeu essa sentença, ele foragiu, pelo que você contou, você não tem recebido mais ameaças, as coisas tranquilizaram nesse Não, sentido? no início eu recebi ameaça, Uhum. só que é isso. Então, assim, eu já estava com suporte, inclusive do Uhum. Ministério Público, que me orientou a registrar todas as ameaças. E aí, inclusive Como ameaça de Instagram. BOs? BOs, alguns eu mandava diretamente para o Ministério Público, inclusive ameaça de Instagram. As pessoas acham que a internet é terra de ninguém, não é bem assim que funciona. Aqui na Bahia tem o NucCyber, né, que é o Núcleo de Crimes Cibernéticos, que os caras são fantásticos, assim, é uma coisa surreal. É surreal. Eu fiquei extremamente impressionada, ao mesmo tempo que a gente fica com medo e fala a privacidade não existe mais, mas eu fiquei impressionada. Eles são muito bons. E assim, então no primeiro ano eu ainda recebi várias ameaças, só que eu registrava, a pessoa era chamada, né, assim, e aí ela ficava sabendo que existia um processo, que estava registrado, aí aos poucos foi parando. Hoje em dia só tem aquelas coisas muito difusas, que se você for questionar, a pessoa vai dizer, não, mas não era em torno de intimidação, ela que entendeu assim. De vez em quando tem alguém que vai no Instagram incomodar, eu vou lá, restrinjo, a pessoa nem sabe que eu restringi, fica falando sozinha lá, acha que tá E todo eu mundo vendo e tenho ninguém tá centenas vendo. de perfis restritos ou É, restringidos, não sei, restringir é a melhor coisa. né? Restringir é a melhor coisa, porque você não bloqueia, ela continua tendo acesso ao seu conteúdo, Quanto- ela acha que tá falando e ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, Nem exatamente. você, porque só se você for parar pra olhar é que você vai ver que tem É, comentário lá restrito lá pra embaixo, você né? Comentários avaliar. restritos. Exato. É, então, hoje em dia é mais assim. Aí, recentemente teve um que surgiu lá falando: porque isso que você está fazendo pode se enquadrar em injúria, difamação. Eu falei: tá, mas então manda aí o processo. Também recebi muito processo, muita retaliação nesse Uhum. sentido, que é muito comum. Inclusive, tem diversos artigos aí do Carlos Bardavil, do Stephen Kent, da Janja Lilith, que é outra fantástica. Você já deve ter visto ela, porque eu acho que ela dá entrevista nesse Como se tornar um líder de seita. Eu acho que ela dá. Olha, uhum. Ela é Qual muito é o boa. sobrenome dela? Eu te mando, Tá, Lilith, Lilch, Janja tá. Lilith. Ela é Tá. fantástica, ela é muito boa também. Tem vários livros bons. E essas pessoas falam do ataque jurídico, né? Assim, como uma Uhum. forma de retaliar as pessoas que estão denunciando. Isso é muito comum. Sabe que eu falei isso com o cara que me ameaçou recentemente?
Não sei se você viu Ah, alguma coisa, mas o não cara vi. chegou a mandar foto de arma para mim. Depois Ah, que eu eu vi. entrevistei Eu um acho que eu ex-pastor, acho que eu cheguei a mandar cara, alguma mensagem para você perguntando se você já tinha feito. Eu acho que você falou que tinha acho que tomado foi alguma sim. atitude. É. É, exato. Depois que eu fiz o Hum. BO, entrei em contato com três delegados de diferentes estados, comecei a articular, o cara veio se desculpando, dizendo que, poxa, não era exatamente isso, eu não ia É. jamais ceifar a vida de alguém, é só porque eu Hum. fiquei irritado com o vídeo que você fez sobre a igreja X e tal. Eu falei, aham, agora que a polícia entrou É, é na isso. Eu acho que mira. a grande questão é essa, assim. E por isso que a gente precisa ter uma rede, né, Daniel? Assim, se você não tivesse entrado em contato, se você tivesse tentado resolver sozinho, poderia ter sido um risco de fato, inclusive. A gente fala assim, "Ih, a maioria dessas pessoas é covarde, tá aí o Jair Tessin foragido mostrando que é covarde, mas algumas pessoas vão e cometem homicídios mesmo, né? Assim, então a gente precisa ter o aparato. Hoje, na minha atuação, a primeira coisa que a gente faz é uma análise de risco, para a gente entender até onde dá para ir, o que é que a gente precisa, se dá. Quando eu fui fazer a denúncia, que eu entrei em contato com o Stephen, que depois veio a ser meu supervisor de pós-doc, a primeira coisa que ele fez foi: vamos logo descolar para você um visto humanitário aqui de refugiado no Canadá, porque é possível que você tenha que sair daí. Então, assim, primeiro a gente articulou isso, aí depois o Luigi Corvalha, lá da Itália, que também é um especialista, falou a mesma coisa, falou, olha, se quiser vir para a Itália, a gente também articula, mas eu não falo italiano. Eu falei, ele não vai funcionar muito bem, acho que não vai dar certo. Mas, na verdade, a minha rede principal, além do meu advogado, foi a Tainá Silveira, né, que é uma jurista feminista do Ceará, que estava envolvida no caso do Pedro de Ícaro Medeiros, Pedro Ícaro de Medeiros, na verdade, e essa rede internacional, que é experiente, né, que tem anos, décadas aí de experiência e que foram me dando, ó, vai por esse lado, vai por aquele, ó, eu não conheço a legislação brasileira, mas aqui a gente faz de tal forma, vê como é que dá para fazer aí. E o Ministério Público do Estado da Bahia, que também deu um suporte absurdo, inclusive para me ajudar a definir outras coisas. E as próprias promotoras foram as pessoas que me incentivaram a profissionalizar isso, né? Dizendo, Tatiana, você acumulou uma quantidade de conhecimento que você precisa fazer alguma coisa com isso aí. Então, assim, eu passei a trabalhar no próprio Ministério Público como voluntária, na Promotoria de Direitos Urbanos, com casos vinculados a isso. E depois, enfim, depois eu fui. Hoje eu faço direito, né, vou conseguir dispensar um monte de matéria por causa do meu outro percurso, então eu vou defender o TCC agora, em junho, mas Legal. ainda não formo agora. E eu atuo, de fato, né? A gente tem uma consultoria estratégica, a gente tem advogados, psicólogos, eu sou perito, né? Eu sou especialista em abuso, então a gente faz toda essa análise, a gente já entrega as notícias de fato direitinho, tipificado, demonstrando os caminhos, direito comparado, jurisprudência brasileira, porque e isso não teria acontecido se eu não, por isso que eu falo que é um pouco de privilégio com um pouco de sorte também, porque eu cruzei com pessoas, inclusive pessoas que disseram, olha, o que você está fazendo no seu caso, você pode fazer em outros casos. Acho que você precisa profissionalizar isso aí. E eu resisti, porque eu tinha muita resistência com direito. Eu dizia, não, jamais, não suporto. E aí um dia a promotora me chamou e falou assim, mas você sabe que você já trabalha com direito, né? Eu dei Trabalhava sem risada. saber. Ela falou, você sabe que você já trabalha. Não adianta você ficar dizendo que não gosta, que você já trabalha com direito. Você já está fazendo isso aí. Você acha que você ficar estudando o Código Penal e fazer a argumentação para tipificar é o quê? Isso não é direito, Né? né? E aí foi mais ou menos isso, assim. Legal, Tati. Muito, muito É muita interessante a coisa. sua trajetória e como a sua experiência, que eu acho que, eu não sei se dá para a gente dizer que foi traumática, porque isso é muito pessoal de cada um, Hum, mas que foi muito difícil, acabou te impulsionando a adquirir uma bagagem incrível de conhecimento e uma motivação para ajudar outras pessoas agora que sim, passam pelas mesmas situações. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Tati, que você disse que era um grupo que se colocava como filosófico. As sim. pessoas às vezes ficam pensando que essas seitas, que esses grupos que controlam tanto a vida das pessoas são só de religiosos fanáticos, meio.
descolados da Uhum. realidade, mas às vezes pode parecer uma escola de filosofia, algo para o seu desenvolvimento artístico até, como o caso que o Chico Sim, Felice investigou, mas sim, você pode estar caindo numa cilada, né, Tati? Eu acho que esse exemplo com da certeza. sua vida, da sua história, é importante para dar um alerta às pessoas sobre como grupos sectários podem ter diferentes fachadas, não precisam ser Sim, grupos religiosos totalmente outsider por aí, né? com certeza, com certeza. Acho que por isso que é importante a gente ter noção, e a gente vai trabalhar isso no curso, dos sinais de alerta, né? Assim, uma coisa que eu sempre falo, que dá para falar rapidamente, é a importância da manutenção da sua rede de apoio. Você tem que ter alguém que não faz parte do grupo, que já te conhecia antes, que você confie e que você se dê o direito de estar errado. Então, quando alguém que te conhece, que é alguém de sua confiança, você sabe que quer seu bem, fala: Olha, Daniel, cuidado, minimamente você tem que parar para pensar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Exato. Por quê? Como a gente falou lá no início, essas pessoas, esses manipuladores, eles são manipuladores profissionais. Eles sabem manipular. Eles não vão agir com você, comigo, da mesma maneira que vão agir com uma pessoa de um outro contexto sociocultural. Eles vão agir diferente. Tem pessoas, por exemplo, que o que é que Jair Tércio fazia? Pegava uma pessoa que era de periferia, a primeira coisa que ele fazia era dar um emprego. O emprego gera uma submissão ali, uma noção que Tainá sempre fala assim, às vezes esse movimento gratiluz me dá uma raiva, porque essa coisa essa gratidão demais, assim, às vezes é justamente o que te coloca na submissão, faz você ser violentado em diversas searas, né? Não somente a violência sexual. Então eles vão adaptar a estratégia deles a a sua personalidade, ao seu momento, a qual é a sua vulnerabilidade. Então, se você chega lá e aparentemente sua vida está toda organizada, você tem uma questão ali que é com o corpo, de autoestima, ou então, sei lá, perdeu o pai. Tem muitas questões, ele vai explorar essa questão. Se você chega com uma vulnerabilidade econômica, vai ser essa questão. Se chega com. Tem esse caso, por exemplo, que Jair Técio já foi condenado e que tem a sentença de 17 anos, foi um caso e quem se adequaria hoje na questão da cura gay ou homotransfobia, mas como foi antes da codificação, né, acabou entrando em estupro e sendo agravado com o uso da posição de poder. Mas como foi que ele submete ela? É uma mulher lésbica que, dentro de uma família que já era da seita, ou seja, que já era submissa a Jair, que é machista, homofóbica. Então ela tinha um conflito e ele dizia que, na verdade, a alma dela tinha que lembrar que era mulher. E ele estuprou ela dizendo isso, que era para a alma dela lembrar que era mulher. Ele não poderia falar isso comigo. Comigo o argumento era o contrário. É como, você é mulher demais, é promíscua, né? Caramba, Então, Tati. vai adaptar. Então, Sim. e assim, eu acho que não tem como não ser traumático. Por Uhum. isso eu falo que é tão importante também o pós. Uma coisa que eu não abro mão, Daniel, todas as vítimas que me procuram, antes a gente faz a avaliação de risco, eu falo, ok, qual é o caminho que a gente vai seguir? Vai entrar para o jurídico? A gente vai. Você tem acompanhamento psicológico? Se não tiver, a gente vai providenciar um para você, porque eu não entro na batalha jurídica sem a vítima ter acompanhamento psicológico. Porque, inclusive, os advogados de defesa muitas vezes são cruéis. E você É vai pesado, entender, sim. é pesado. O meu caso, por exemplo, já tem 4 anos quase, tem 3 anos e meio rodando na Sim. justiça. Então, se você não tiver um aparato, um suporte bom, é outra violência que você passa. Então você tem que estar bem apoiado para conseguir dar conta de tudo. Inclusive, assim, hoje uma das funções que a gente faz é para que a vítima não precise pensar nisso. Então a gente vai pensando no momento processual e a vítima só vem no momento que ela tem que estar presente em audiência. Então a gente tenta Muito legal. proteger de todas as formas, né? Assim, Uhum. A importância de ter profissionais por perto para sim, ajudar, né, Tatiana? Porque é um tipo de experiência muito difícil, traumática para muitas sim, pessoas, e muitas pessoas acabam se esquivando de se posicionar, às vezes, por não ter essa estrutura e esse sim, suporte profissional também, né? sim, E aí sim, esses caras saem ilesos muitas vezes, caras e mulheres sim. também, né? Como E você mulheres, comentou comigo em off, tem líderes que são mulheres e acabam sim,
perpetrando outros tipos de abuso, É. na verdade até sexuais Não, também, até na verdade, sexual. Tem, né? tem um caso no É. Brasil que é uma mulher e ela comete também violência sexual. É menos comum porque a gente vive uma sociedade machista. Então, a nível social, o homem ele já tem uma posição de poder perante a mulher. É mais difícil o homem se submeter a uma mulher. Mas não significa que é impossível. Só é mais difícil. Mas não é impossível. Então, agora você falou uma coisa importante, né? Assim, muitas vezes a vítima, ela já está tão detonada que ela só quer seguir a vida dela. E aí tem uma frase que a gente usa como jargão, Tainá, eu ouvi a primeira vez de Tainá, novamente, Tainá, assim, é parceiraça, mas que a gente já adotou, assim, eu já adotei pra mim e é isso, que é a vítima não tem que nada. A vítima não tem que nada, a única obrigação que a vítima tem é com ela própria. A obrigação é da sociedade. Por isso é importante todo mundo conhecer, porque a testemunha, ela tem muito mais normalmente, né? Assim, claro que eu não vou colocar toda a testemunha no mesmo lugar, mas a testemunha é muito mais fácil para ela falar sobre a situação do que a vítima. Porque você tem, vamos pensar no caso de Jaitécio, por exemplo. No meu caso específico, eu não vou nem falar de toda a vítima, no meu caso específico. A minha volta, tem muitas pessoas poderiam falar sobre aquilo. E muitas delas foram falar, são testemunhas no processo. E foram atestar tudo o que aconteceu comigo pelo olhar de fora, algumas que eram de fora da seita, e falam: olha, eu não sei o que aconteceu lá, mas eu vi o que aconteceu com Tatiana. Foi isso, 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 isso. Isso é importante juridicamente. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estavam dentro da seita, mas que não passaram, por exemplo, pelo abuso sexual e que falam, não, é isso que acontecia. Jaitécio era um manipulador, Jaitécio fazia isso. Então, as testemunhas, elas são essenciais e a gente precisa se responsabilizar com relação a isso. É igual aquela campanha de violência doméstica que fala para a mulher assim, violência de gênero em geral, né? Denuncie para ele não fazer com outras. Cara, a vítima não tem que nada, não é ela que tem que ser responsável por proteger ela e os outros, não. É muito peso, já é muito difícil a pessoa se cuidar de si. Você ainda quer exigir dela. Eu não posso exigir que outras pessoas tenham a postura que eu tenho, porque eu tenho a minha história de vida. Eu tenho a minha natureza, né? Eu tenho. A gente é muito complexo, tem uma série de questões que levam a eu ter essa atitude, né? Outras pessoas podem não querer e isso é perfeitamente aceitável. A responsabilidade é da sociedade. Então, assim, a vítima, ela precisa cuidar dela. É o ideal, o mundo ideal seria que a denúncia fosse segura o suficiente para a gente dizer para a vítima, vai sem medo. Mas, infelizmente, não é simples assim. Não é tão simples. Então, assim, a responsabilidade é nossa, enquanto sociedade, inclusive de exigir uma mudança no Código Penal, para que a gente tenha a influência indevida como um tipo penal. Porque isso é importante. Por que que a gente está autorizando que as pessoas se utilizem da sua posição de influência, que é uma posição que inibe o consentimento? O Código Penal canadense tem um artigo específico para explicar o que é consentimento. Nesse artigo tem um parágrafo com diversos incisos explicando quando o consentimento não é possível. E um deles é quando você está diante de uma pessoa que tem uma posição de confiança com relação a você. Aqui no Brasil não se fala nem de consentimento, apesar de ser discutido no tribunal. Se você procurar no Código Penal, em nenhum momento diz o que é consentimento ou quando ele não é possível. Então, assim, a gente precisa, enquanto sociedade, falar sobre isso, discutir, para que todo mundo tenha acesso à informação, como o que você faz, né? De, olha, entendam o que é seita, entendam os sinais de alerta, protejam a si e as pessoas ao seu entorno, mas a gente também tem que pressionar o legislativo para dizer assim, o Código Penal de 1940, a gente precisa atualizar, porque a sociedade se atualizou, a ciência se atualizou, a gente está discutindo aí por conta, né, por conta do caso Daniel Alves, que aconteceu na Espanha, a gente tem agora o não é não no Brasil. Mas a Espanha não fala de não é não, fala de sim é sim. Ou seja, o que é importante não é a expressão do não, mas sim a, a expressão inequívoca do sim. Porque muitas vezes você está diante de uma pessoa que tem uma posição de poder tão grande que você não consegue nem falar não. Ou o seu não. Você é psicólogo. Você sabe que o não é um fator atitudinal, ele é relacional. Só existe resistência se você sentir resistência no meu não.
Se você não sentir, não há resistência. Esse não é inútil. Se a pessoa não se sente à vontade para dizer não, ou que seja um não sei, já tem alguma coisa estranha, né, Tati? Não Perfeito, tá, não, exatamente. não é Já uma não tem relação sim. saudável, né? Exato, já é abuso. Se a pessoa não se sente confortável, conceitualmente, já é abuso. Mas, juridicamente, não. Juridicamente, a gente tem que comprovar isso. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que a vítima, ela já tem um peso muito grande nas costas. E E a gente muito. também tem que tirar da vítima esse estereótipo da vítima perpétua. Porque muitas pessoas questionam assim, tá, mas essa mulher aí foi vítima falando desse jeito, segura assim. Se você não aparecer na entrevista chorando, com o olho inchado, com o cabelo bagunçado, você não é vítima. Com olheira é até tempo, porque a gente trabalha demais, né? Mas essa parte eu dou o check, assim, mas se você não parecer acabar, você não tem o direito, a sociedade, o estereótipo, o imaginário social da vítima não dá às vítimas o direito de superar, de Sim, seguir adiante. E isso exato. é extremamente cruel. Isso também implica na subnotificação. As pessoas têm medo de se colocar como vítima porque elas têm medo do estigma que elas vão carregar. Elas não querem carregar esse estigma. Muitas pessoas me perguntam, Tati, eu posso só fazer a denúncia e seguir minha vida depois? Como é que eu faço isso? E a gente vai encontrando caminhos para colocar em relatório, algo, porque às vezes tudo que a pessoa quer é falar. Ela não quer passar pelo processo, ela não quer. E ela não quer passar pelo processo porque o nosso processo é cruel. Então a gente tem que rever todas essas coisas, né? Assim, a gente tem que tornar, primeiro, um espaço preventivo, né? A gente precisa ter uma sociedade em que as pessoas possam buscar o que elas quiserem, seja fé, seja o que for, seja o coach delas. Se quiser, eu não suporto o coach, mas assim, sou eu. A outra pessoa tem o direito de gostar. Agora, a gente, enquanto sociedade, tem que garantir que ela buscar o coach é seguro e que, acontecendo algo, o espaço jurídico tem que ser um espaço seguro. Porque eu vou te falar, quando eu digo da minha experiência no Ministério Público da Bahia, as pessoas ficam muitas vezes impressionadas, porque muitas não tiveram essa experiência em outros ministérios públicos. Eu tenho, e assim, aí eu preciso ser também muito honesta e dizer que os promotores que eu tive contato em outros estados, o promotor de Minas, um procurador em Minas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará tem umas promotoras fantásticas também. Eu tenho tido contato com pessoas muito boas. Mas eu sei que essa não é DEAN, por exemplo, as delegacias especializadas em atendimento à mulher. Eu, as pessoas que procuram a gente não deixa que vá sozinha, porque DEAN é um lugar que revitimiza demais, demais. Então, a gente tende a acompanhar, a gente não deixa as mulheres irem sozinhas. Isso não pode acontecer, sabe? Então, como é que eu vou dizer para a vítima, denuncie, mas vai só, te vira, toma sua porrada lá, eu só quero que você denuncie porque é obrigação sua. Não é bem assim. Não é tão simples, né, Tati? Eu acho muito Não. importante você trazer essa reflexão, porque quem está de fora acha que é uma situação, nossa, faz um BO, vá à Uhum. delegacia. Quando eu fui ameaçado também, teve gente simplificando muito as coisas, sendo que existem pessoas poderosíssimas por trás Sim, de algumas ameaças. A gente tem que pensar, a gente tem que considerar a família, a gente tem que considerar riscos, benefícios e como é que a gente está psicologicamente no momento para tomar uma decisão. Não é tão simples, vá sim, à sim. delegacia e denuncie, né? Então, eu Às acho muito vezes até importante essa financeiramente, reflexão. né? Até financeiramente, você pode pagar um advogado agora? Como é que tá o bolso? Pois é. Tantas É, coisas envolvidas, né, Tati? sim, Eu acho muito importante essa sua reflexão final sobre isso. Eu ainda quero te fazer uma pergunta para a gente finalizar, sim, mas antes eu queria só lembrar o pessoal sobre o curso que vai começar na semana que vem, dia 23. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente para quem está um pouquinho por fora ainda, deixei um link aí embaixo para vocês verem todos os detalhes com muita calma. Teremos 8 aulas com especialistas sobre temas importantíssimos para complementar, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema. Eu vou dar uma aula sobre a saúde mental de pessoas que participam ou participaram de grupos altamente controladores. O professor Leonardo Martins vai contar sobre o perfil psicológico de quem entra e de quem consegue sair
de seitas, por mais que a Tati tenha feito ressalvas importantes aí, que não existe, digamos, um pacotinho, ó, as pessoas são assim que entram e quem sai é assado, não existe uma regra sobre isso, mas existem estudos em psicologia que identificaram algumas características que dá para a gente, digamos, ficar de olho para poder ajudar pessoas que de repente podem estar se enveredando por grupos altamente sectários. A Tati já falou um pouquinho aí que o tema dela vai ser sobre coaches, se seriam os novos gurus, se de repente alguns ambientes criados por esses influenciadores ou por esses psicólogos, muitas vezes, inclusive, que vão para essa área do coach, do desenvolvimento pessoal, se torne um líder ou uma pessoa altamente influente. Será que destrave os seus potenciais? Será que não tem também traços sectários nesses grupos e as pessoas podem acabar se dando mal também? O professor Wellington Zangari vai falar sobre algumas armadilhas em comunidades, em centros espíritas ou que envolvem mediunidade, comunicação com outros, ah, com seres de outros planetas, inclusive, e por aí vai. Gente, só uma ressalva também aqui que é importante dizer: a gente não está colocando aqui, ó, todas essas religiões são seitas e tomem cuidado. Não é uma coisa tão simples assim também. A gente quer mostrar para vocês alguns mecanismos que alguns líderes religiosos abusivos acabam utilizando para poder controlar. Isso pode aparecer em qualquer religião e em grupos que não são religiosos também, como a gente está alertando aqui para vocês, tá? Não é dizer que o espiritismo é uma seita, que Umbanda é uma seita, não é esse o papo aqui. É alguns líderes de algumas religiões, quaisquer que sejam, acabam utilizando ferramentas de controle. Então, o intuito é podermos nos aprofundar nesses mecanismos. O Antônio Madaleno vai trazer esse assunto para as igrejas cristãs, a Lorela Barbie vai trazer sobre grupos políticos. Olha isso. Então, existem grupos políticos que têm essas temáticas sobre mudanças sociais, na direita e na esquerda, que podem acabar usando ferramentas de controle também. Então, fiquemos de olho. E o professor André Rizzi vai falar sobre comunidades espirituais. O pessoal perguntou aí, Tati, durante a nossa conversa. Gente, isso existe em meios ayahuasqueiros? Eu acho que é assim que se diz, né? Que tomam ayahuasca e tudo. Uhum. Pode acontecer também. Abusos, gente, ocorrem em quaisquer meios religiosos, místicos e até em escolas de filosofia, como a Tati está ilustrando aqui para gente. Então, fiquem de olho, não subestimem, e a nossa ideia vai ser fazer um mergulho para nos aprofundarmos teoricamente, cientificamente nesse assunto que é tão importante. Queria só explicar uma coisa que tem muita gente que fica em dúvida sobre o IPA, que é o nosso Núcleo de Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, o IPA Plus, que está organizando o curso Psicologia das Seitas. Você pode fazer o curso isoladamente, se você quiser, essas 8 aulas, tem o certificado depois. A gente já está com o grupo no Telegram prontinho para começar o nosso curso, mas dá para você assinar o IPA Plus para acessar todo o conteúdo do Instituto Ponto Azul. Você assinando o IPA Plus, que é uma anuidade, você vai acessar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. O curso Psicologia das Seitas, a gente tem um curso que é o Tudo sobre Pseudociências, para vocês entenderem o que são teorias pseudocientíficas, como elas se diferenciam de teorias científicas. O curso História da Bíblia, muito bacana, com historiadores e teólogos que explicaram como nasceu esse compêndio de livros que são os mais lidos do mundo. Filosofia da ciência, acabou agora a filosofia da ciência, foi muito bacana também. Filosofia da religião, que tem alguma semelhança, mas é bem diferente desse curso que a gente vai fazer agora. O cérebro místico, que reuniu especialistas para explicar cientificamente supostos fenômenos sobrenaturais. A gente vai ter em julho o curso Por que Existimos? Vou trazer cientistas de áreas como física, biologia, química, sociologia, história, psicologia, para trazer a visão de seus campos sobre quem somos nós, de onde viemos no final das contas. A história do cristianismo é um curso que vai rolar em novembro e a gente tem no IPA Plus também clubes do livro de 4 em 4 meses e os nossos grupos exclusivos para vocês poderem interagir com quem está fazendo toda essa jornada aqui com a gente. Beleza? Tem mais informações sobre como funciona, os depoimentos aqui, e quem se inscrever no IPA Plus até o dia 23/3 ainda vai ter um descontinho para acessar isso tudo por R$ 347. Ontem eu estava conversando com o Luna, que é membro lá
do IPA, inclusive está fazendo o seu mestrado sobre os coaches quânticos, Tati. Ele falou, Daniel, o valor do IPA, cara, R$ 347 para o ano inteiro para fazer todos esses cursos é mais barato que um curso de um charlatão quântico que eu estou pesquisando ultimamente. Então ele brincou assim, né? Porque o IPA tem essa missão de democratizar o conhecimento. A gente faz as jornadas gratuitas com esse overview, né? Com essa visão panorâmica sobre os temas e tudo. No meu canal do YouTube, tudo é gratuito para o pessoal acessar os depoimentos, todas as reflexões. E os cursos são uma oportunidade para quem quiser se aprofundar e se conectar com gente que valoriza a ciência, o conhecimento. Então, é um valor que, digamos, eu não vou falar que é simbólico, eu sei que R$ 347 fazem falta para muitas pessoas, mas é um valor muito acessível, inclusive em comparação com o que esses charlatões acabam organizando por aí. Então, vamos junto. Mas quem quiser fazer só o curso Psicologia das Seitas, o valor tá R$ 247. Tem um link aí embaixo para vocês acessarem, verem os detalhes com calma e irem com a gente nessa jornada aí pelo conhecimento. Tati, estou muito feliz de você estar aqui hoje, contando a sua história. Você vai estar lá como professora também para discutir esse charlatanismo e vários ingredientes sectários que são encontrados nesses círculos de coaches, do desenvolvimento pessoal e por aí. Tenho certeza de que vai agregar demais. Eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para pessoas que estão em dúvida. Será que eu estou num grupo que é sectário, muito controlador e não estou percebendo? Você que passou por isso e hoje pesquisa esse tipo de assunto e ajuda pessoas que são vítimas desses grupos altamente controladores, que mensagem você tem para deixar? E se tiver alguma indicação de livro também, acho que seria muito bem-vinda. Então, eu acho que a primeira coisa, Daniel, é assim, se a pessoa está em dúvida, mesmo que não seja uma seita, né, assim, constando todos os elementos, já há algo de errado, porque já há algum tipo de incômodo. Se tem incômodo, busque apoio fora, um apoio que não tenha nenhuma relação, porque assim, essas seitas, elas são tão bem organizadas que quando você quer buscar apoio, eles falam para você buscar o psicólogo da seita, o assistente social da seita, né, sempre alguém que é relacionado, o psiquiatra da seita. Não, busque um apoio sem dizer a ninguém daquele grupo. Busque um apoio fora. Busque fora esse apoio. Busque se informar. Mantenha, volte, né, a ter relação fora daquilo. Você também não precisa, acho que isso é uma coisa importante. O timing, o tempo de romper é o da pessoa. Não é, ai, você percebeu hoje que você não rompeu amanhã. Não interessa, não importa. É o timing da pessoa. O importante é, se você está em dúvida, busque se informar. Infelizmente, livros em português não tem, mas tem livros que são ilustrativos. Tem o Seitas, da Paola Picarelli, que é sensacional, Legal, legal. Eu que comprei você ele, pode não se li ainda. reconhecer. Eu encomendei É muito recentemente. bom, é muito bom. A Paula é maravilhosa também. A Paula foi hiper inteligente, porque ela queria denunciar uma seita, mas ela não tinha o aporte suficiente de materialidade jurídica e tal. Então, o que foi que ela fez? Ela criou uma história ficcional, mudando o nome das pessoas, modificando alguma coisa, mas mantendo a história dela. Então, ela faz uma denúncia Olha social. só. Que legal, eu não sabia que era nessa pegada. É Olha. uma história real, é uma história real, mas que ela teve todo o cuidado de não deixar identificável, né? Então ela não pode, ela garante a segurança dela, né? Assim, tanto a segurança, a integridade física, como também uma segurança a nível jurídico. Mas Uhum. a história é real, então eu acho que é um livro muito bom para quem está Legal. em dúvida, porque você começa a perceber se você se reconhece naquilo ou não. Para quem lê em Maravilha. espanhol, tem um livro do Carlos Bardavil, mas é imenso, eu recomendo mais para pessoas do direito. Hum. Ele é um livro muito técnico, jurídico. Uhum. Eu posso depois te mandar, Daniel, acho Me que é mais manda. fácil, porque Boa, eu te mando alguns autores e tal. Mas eu acho que boa. o que é essencial? Conheçam o assunto. Porque se a gente. É igual o ciclo de violência. Se a gente entende os sinais de alerta, a gente evita entrar.
E se você está hoje, faz parte de algum grupo e há algum tipo de incômodo, busque apoio fora. Busque apoio profissional fora desse grupo, completamente desvinculado do grupo e, de preferência, com pessoas que tenham experiência em ciclos abusivos, porque como são poucos os psicólogos, os especialistas em seitas, né, em grupos sectários, pode ser também aqueles especialistas em ciclos abusivos, porque não deixa de ser um ciclo abusivo. Tem a maioria das características com algumas particularidades, mas é isso. E se você está num grupo que existe um líder que reina absoluto, ele necessariamente já é abusivo. Ele Olha, necessariamente já é abusivo. Quando tem se um ele líder é. absoluto, já é abusivo. Ele pode não se- ter outras configurações de manipulação, então ele pode não caracterizar uma seita, mas quando há uma pessoa no topo que é inquestionável, aquele é o Hum, líder, pronto, acabou. Aquele que você até se pergunta assim, e quando essa pessoa morrer, como é que vai ser? Isso já é abusivo. Porque há uma hierarquia, né? Uma diferença de poder muito grande, você já está submetido. entendi. Você já está quase divinizando o cara ou a mulher, Exato, né? é. São É. líderes E absolutos. e é Uhum, engraçado que a gente fala divinizando, as pessoas sempre acham que leva para o lugar da religiosidade. Mas não, você quer ver? Olha hoje em tudo tem muita coisa do culto ao corpo, né? Aqueles caras que uhum, eles falam, nunca fez uma faculdade de nutrição, mas são os inquestionáveis da alimentação equilibrada, do é, exercício físico. Eles têm grupos em que, dentro desses grupos, eles controlam a refeição das pessoas. As pessoas têm que olha tirar isso. foto na hora que vai comer. Todo mundo tem que acordar no horário X. E aquela pessoa, ela não precisa dar evidência científica, ela não precisa te dar fatos científicos. É assim porque ela está dizendo que é assim. Então, essa pessoa, ela Uhum, é um líder absoluto inquestionável. Não tem ninguém. Não é como a gente está conversando aqui, que eu falo uma coisa, você pode não concordar e falar, pô, mas eu não penso bem assim, não, e a gente vai construindo. uhum, Quando uhum. a pessoa se coloca muito acima, isso já é abusivo em alguma medida. Então, se você está nesse grupo, já é um sinal de alerta muito grande. Aí você tem outros sinais, né? Como um padrão comportamental, outras coisas, mas que aí só nas aulas para a gente conseguir entrar, porque são muitas coisas. Mas o essencial é tenha uma rede de apoio, busque ajuda fora do grupo, É, e se muito bom. informar. É o que você falou no início. Conhecimento é poder. Conhecimento é importantíssimo, né? Sim. Conhecimento ele é mecanismo de controle e é poder. Exato. Muito bom, Tati. É bom demais conversar com você. Segunda vez, né, que a gente tem essa experiência de É, fazer uma live, bater esse papo. Eu quero convidar todos para conhecer o perfil da Tatiana Badaró lá no Instagram, porque ela posta muitos conteúdos a respeito disso, para vocês se manterem informados. Tá lá, aqui embaixo, na verdade, né, o arroba Badaró Tatiana, não é isso, Tati? Deixa eu isso, ver se eu isso. decorei. É, Então, tá fácil, dê um pulinho lá para vocês seguirem o trabalho dela, para, enfim, manda para outras pessoas, porque a Tati tem feito um trabalho incrível, uma mulher teve uma trajetória muito difícil, mas que acabou sendo um combustível e te servindo de bagagem, né, Tatiana, para sim. poder hoje ajudar pessoas que passam por situações similares. Então, parabéns pelo trabalho, continue firme Obrigada. no que você tem feito aí, que é muito importante. Eu queria só fazer aqui passar algumas informações que o pessoal já foi aparecendo com perguntas aqui. Rapidamente, tá, Tati, antes de a gente fechar. A gente tem mais uma aula da Jornada das Seitas, que foi mudada. Ocorreria na quinta, a gente passou para domingo. Então, amanhã, às 19 horas, a gente faz o fechamento da Jornada das Seitas com o professor André Rizzi falando sobre mecanismos de manipulação. Ele vai trazer vários exemplos para vocês conhecerem um pouquinho mais e ficarem antenados. Sobre o certificado, para quem se inscreveu na Jornada das Seitas, amanhã eu vou passar todos os detalhes de como vocês vão emitir o certificado a partir do dia 20 de março, provavelmente, tá? Vou mandar um e-mail para vocês com mais instruções sobre isso. Fiquem de olho no nosso grupo do Telegram, quem se inscreveu. E lá na plataforma do IPA também eu deixei mais informações para quem está um pouco perdido ainda, tá? Então, quem se inscreveu na jornada, fique de olho nesses portais aí. E amanhã,
na aula do professor André Rizzi, eu vou trazer mais informações também para quem ainda está um pouquinho perdido, beleza, pessoal? Mas a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos nesse sabadão de manhã. Tivemos mais de 400 pessoas acompanhando a gente na live. Certamente milhares de outras ainda vão assistir a live gravada. Então, obrigado demais, Tati, mais uma vez, por compartilhar sua história, pelo trabalho que você tem feito e por ter topado ser professora do nosso curso Psicologia das Seitas, falando dessa vez sobre coaches e os influenciadores digitais que estão trazendo muita gente para esse tipo de comportamento que é totalmente sectário. A gente precisa ficar de olho nisso também. Valeu, Anderson Melo, pela moderação do chat aí hoje. Obrigado demais, meu querido. Então a gente se vê em breve, pessoal. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe esta live com quem você acha que precisa conhecer a história da Tati, todas essas reflexões importantíssimas que ela trouxe para a gente. E a gente se vê em breve, então. Um abraço a todos. Valeu, Tati. Tchau, tchau. Valeu, Daniel, obrigada. Falou.